Estamos ao vivo. Acho que estamos. Sim, estamos ao vivo. E aí, pessoal? E aí, pessoal da gravação? Galera que tem coisa nova aqui. Quando alguém entra, também pode. Sai. E aí, pessoal? Eu tava vendo coisa nova aqui nas funções de live. Mas oi Nath, oi Milene, oi Cláudio, oi para quem tá entrando agora. Oi para quem tá assistindo a gravação dessa live. Hoje eu vou contar para vocês sobre como a numerologia mudou a minha vida. E na verdade essa live eu tô devendo há muito tempo para os meus seguidores, que é uma live que eu vou falar da minha vida. Eu vou contar da minha vida numa linha do tempo, se o meu gato não derrubar a ring light e deixar eu fazer. Né, Zeca? Obrigada. Sai daqui. Eu tô com 2 gatos de vigia. Um tá bem aqui desse lado da câmera e o outro tá bem aqui desse lado da câmera. Mas enfim, eu vou ter que contar, né, um pouco da minha vida, da minha caminhada até aqui, pra falar como a numerologia mudou a minha vida. E a intenção dessa live é falar para vocês como a numerologia pode mudar a vida de vocês, afinal de contas. Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui na minha caixinha, nas enquetes. O que mais é falado é, bom, eu não sei como a numerologia pode me ajudar. Vocês trazem muito isso para mim. Então hoje eu tô aqui para mostrar. Só que para mostrar como a numerologia pode te ajudar, como a numerologia pode mudar a sua vida, eu acho que a melhor forma é mostrando como ela mudou a minha. E para isso eu vou precisar traçar esse paralelo, né? Explicar para vocês da onde eu conheci a numerologia e a importância que ela teve efetivamente para mim. Então, eu já vou começar. Boa noite, Marcela. Boa noite, Cíntia. Vamos começar a falar do começo. O começo do começo. Como eu conheci a numerologia, né? Foi num momento de crises de ansiedade e pânico. Eu passei a fazer crises de ansiedade. Desde a adolescência eu sofro de um transtorno de ansiedade que não tinha sido bem diagnosticado e, consequentemente, eu não tratei, não cuidei dele como deveria. E com mais ou menos 23 ou 24 anos, eu passei a fazer crises de ansiedade diárias que foram se tornando pânico. Essas crises de pânico me levaram a buscar formas alternativas de cuidar, de cuidar de mim, né? A numerologia entrou nesse bolo, que eu buscava por medicina alternativa, eu buscava por yoga, eu conhecia a numerologia também. Eu lembro que no início, tudo que eu queria era uma resposta. O meu desespero, o que eu buscava era resposta, eu queria respostas. Mas quando se tem uma doença, né? A resposta que se tem para essa doença é medicação. E se for uma doença psiquiátrica, como é o meu caso, é medicação e terapia, né? Então, eu queria uma resposta e eu não tinha resposta. Aí, deixa eu tirar aqui o cachecol para ele não ficar arrastando no fone. Pronto. E eu não tinha resposta. Então, cada vez mais eu mergulhava mais nessa busca por me consertar. A minha ideia era essa na época. Tem algo de errado comigo. Esse algo de errado sou eu.
e eu preciso me consertar, eu preciso me curar de mim mesma. Eu acreditava firmemente nisso, que eu era uma pessoa extremamente problemática e precisava me curar de mim mesma. Claro que eu tinha influências terríveis na minha vida, naquela época, que isso é assunto para outra live, mas assim, eu tinha as pessoas que estavam comigo naquela época, o jeito delas de demonstrar que gostam não é algo positivo, não é saudável, não é sadio. Eram relações extremamente tóxicas que eu tinha na minha vida e que só confirmavam para mim, né? Só confirmavam para mim que realmente eu não... o problema estava em mim, eu era errada e eu precisava mudar. Por que eu falo isso? Porque quando eu bati o olho no meu mapa natal, eu não aceitei. O primeiro mapa numerológico que foi feito, eu não aceitei. Não teve cálculo errado, não. Tava tudo do mesmo jeito que eu faço hoje. Mas eu não concordava. Eu não concordava com o que estava sendo colocado naquele mapa. Meus gatos derrubaram a casa agora. Eu não concordava com o que estava sendo colocado, sendo informado naquele mapa para mim. Eu via que das pessoas que estavam no curso comigo combinavam. Eu via que das pessoas que eu fazia para treinar combinava, mas de alguma forma o meu eu negava. O meu eu dizia que não tá fazendo sentido. E aí, bom, a vida seguiu, né? A ansiedade continuou. Eu ainda não havia aceitado a forma convencional de tratar. E essa minha ansiedade acabou virando uma depressão. Essa depressão foi quando eu percebi que precisava de ajuda, né? E, enfim, cuidei da minha ansiedade, fui melhorando, fui trabalhando tive outros empregos, tive... a vida seguiu, a vida realmente seguiu comigo fazendo crises de ansiedade diárias até entrar em depressão. Comecei a fazer meu tratamento, a vida deu um tchum, melhorei consideravelmente, mas tive uma recaída. Quando eu tive essa recaída, eu fui demitida. Eu não conseguia mais estar à altura do que aquele emprego esperava de mim e do que o chefe esperava de mim, e ele me demitiu. Eu lembro que, assim, não me desesperei tanto, porque eu sabia que era só eu voltar a tomar remédio e dar o tempo dos remédios fazerem efeito para eu ficar boa de novo. Então, a situação foi até que razoavelmente tranquila. Fui demitida por não estar mais dando essa... Eu não estava dando 100% de mim, eu não tinha como, eu estava doente, eu não conseguia nem levantar da cama sem parecer que eu estava carregando um elefante, né, dentro de mim. Mas eu sabia que, ok, eu agora só preciso tomar a medicação e esperar um tempinho e eu vou ficar boa de novo. Eles derrubaram de novo mais um pouco da casa, o que não tinham derrubado antes, derrubaram agora. Mas aí, ok, eu vou voltar, eu vou ficar bem de novo. Mas e o que eu vou fazer de ganha-pão? Como é que eu vou pagar minhas contas? Já estava mais velha, com responsabilidades só minhas, né? Já morava sozinha e, ok, como é que eu vou pagar minhas contas agora? O que eu vou fazer agora da minha vida? E foi aí que a numerologia apareceu de novo, porque eu decidi resgatar tudo aquilo que eu tinha buscado para me auxiliar lá no início. Eu resgatei e falei, eu vou ver, eu quero trabalhar
mas eu quero trabalhar, de alguma forma eu quero manter o que eu já tenho aqui, e que era a minha independência, morar em outra cidade, a liberdade que eu comecei a ter também, de não precisar ir para escritório todo dia, não ter que ficar horas e mais horas e mais horas trabalhando num projeto que não era meu, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Que tipo de trabalho eu posso fazer que tenha a minha cara e que permita que eu me sustente e, de certa forma, mantenha esse estilo de vida que eu tô tendo demitida. Eu não sei se eu tô me fazendo explicar direito, mas é porque, basicamente, eu não tinha vida e eu comecei a ter. E eu não sabia quem eu era. Eu não tinha noção do que eu gostava, o que eu desgostava, o que eu queria eventualmente fazer da minha vida. Eu não sabia. Eu não, apesar de toda a busca, eu nunca tinha parado para pensar nisso, para considerar isso com honestidade. Mas eu descobri que eu estava gostando de ter essa liberdade. E eu decidi, ok, eu não quero ter que trabalhar em escritório ou em loja. Eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida que, de preferência, seja meu. Eu quero mandar, eu quero lidar com as consequências. Se eu fizer alguma coisa errada, quando eu erro, eu já me puno demais. Como se eu não pudesse, dentro de mim eu sinto isso, que eu não posso cometer erros, que eu preciso ser sempre muito boa. Eu tenho essa cobrança de mim. Quando eu erro, eu já me machuco o suficiente, né? Eu não quero outra pessoa jogando na minha cara os erros que eu cometo, como se eu fosse uma criança, sabe? Era isso que eu sentia. E aí, eu lembrei desses trabalhos, dessa busca, né, que eu tinha feito, e eu decidi que, bom, disso tudo aqui que eu me profissionalizei, eu era aromaterapeuta, tinha, né, o diploma, não cheguei a exercer, de aromaterapeuta, de reflexologia, de cromoterapia, fora que eu já era produtora audiovisual de formação, gestora de tecnologia da informação de formação também, fora todos esses outros trabalhos, né? Mas naquela hora eu pensei, a numerologia me permite trabalhar de casa ou assim, basta que eu tenha um computador, eu posso fazer leitura do mapa para as pessoas à distância, eu não preciso que a pessoa esteja presente aqui comigo. É bom, se ela tiver, na época eu pensava isso, se ela tiver é bom, se ela não tiver, pelo menos dá pra gente fazer pelo Zoom. E eu peguei a minha rescisão e investi. Eu peguei a minha rescisão e investi, então, nesse negócio. Eu não usava meu nome na época, eu tinha uma marca que eu tinha criado, né? Assim como é a Números na Vida, só que a Números na Vida hoje vocês sabem que sou eu. Eu mostro a minha cara. Na época era algo mais formal. E eu investi em um coworking, que não era nada barato, apesar de ser coworking. Quem já esteve no Rio de Janeiro sabe como tudo é caro, né? Investi num coworking que, se eu pudesse, eu podia levar pessoas, eu podia levar clientes lá. E, incrivelmente, até hoje eu falo pra vocês que eu fiz, acho que 3... dos 800 mapas que eu fiz 3 mapas pessoalmente. E eu
todos os outros mapas foram online. Então as coisas foram se acertando, foram se ajeitando. Eu passei a ter clientes de numerologia, claro, comecei fazendo testes, porque eu precisava ver se funcionaria a numerologia online, eu precisava ver se ia dar certo. Tinham pessoas que não queriam estar ao vivo comigo ou que tinham muito o que fazer. Eu falei, bom, deixa eu testar aqui gravando, então. Eu comecei a gravar, eu conversava com a tela, assim como eu tô olhando aqui agora para mim mesma enquanto eu falo com vocês, mas eu sei que eu tô falando com vocês, eu sei que tem gente me assistindo. Eu fazia isso, eu sabia que ia ter no futuro gente me assistindo e gente assistindo eu falando do mapa dela ali. Fiz esses testes, começou a dar certo, permitiu que eu me sustentasse e eu recebia feedbacks maravilhosos. Os feedbacks que eu recebia das pessoas eram muito bons. Elas diziam, Sara, você acertou. Sara, você é uma bruxa. Nunca vi. Tem coisas que você falou no mapa ali que eu nem... Que foram tão certeiras que eu nem imaginava, nem me tocava. Passou 2 dias, aconteceu. Assim, como se eu estivesse fazendo previsão de futuro e tudo. Coisa que não dá para fazer na numerologia. Quem me segue há mais tempo, quem é meu aluno, sabe. Não existe isso de prever futuro com a numerologia. Mas eu era tão... a numerologia é algo tão certeiro que quando você faz direito, ela parece que você está realmente prevendo algo ali. Não previsão de futuro, mas eu falando... O que eu falo de você é tão certeiro que você pode até... nos exemplos que eu uso, não se identificar imediatamente. Mas se você parar, sentar e meditar sobre isso, você vai ver que, putz, tem razão. Tem razão. E eu fui tendo esses feedbacks, né? Clientes me chamavam de bruxa. Claro, de uma forma carinhosa, né? Não era um xingamento, mas de uma forma carinhosa, porque eu lia realmente. Quando eu faço a leitura de um mapa, eu estou lendo aquela pessoa sem conhecer a pessoa, sem fazer eu não faço a menor ideia da vida de nenhum de vocês que está online aqui comigo, pelo que eu tô vendo da galera que entrou. Eu sei de alguns muito pouco da vida. Da personalidade, eu sei praticamente nada dos seus sonhos e dos seus desejos e do que vocês trazem, dos desafios que vocês enfrentam na vida, das lições que vocês têm para aprender, que vocês sentem que estão todo dia lutando para melhorar em X ou em Y. Eu não sei. Eu vejo um mapa numerológico, eu vejo seu nome transformado em números e o que aqueles números representam. Então, os feedbacks que eu recebi disso foram muito bons. Foram de, Sara, é isso aqui, tu tá acertando, tá certo. Me ajudou a tomar a decisão, me ajudou a olhar para mim com honestidade. Você tá olhando para mim com outros olhos, com os seus olhos. Era assim, eu até usei até gosto muito dessa frase, né? Eu te vejo, permita-se que você se veja pelos meus olhos. Que é isso que eu busco fazer com a numerologia, né? Eu quero olhar para você pelos meus olhos, pelos olhos dos números, que eu estou interpretando o símbolo de cada um deles. E nesse meio todo, eu continuava não aceitando meu mapa. Vocês veem que coisa mais esquisita. Eu olhava o meu mapa, eu não me identificava. Tudo que eu tinha vivido até aquele momento da minha vida não batia com o meu mapa. O meu mapa é o mapa de uma pessoa paciente, é o mapa de uma pessoa resiliente, é o mapa de uma pessoa que quer que a vida seja calma, seja tranquila, seja estável,
e rotineira. Isso aqui é um exemplo, tá? De um número do meu mapa. Esse mapa eu lia e eu não me reconhecia. Porque, afinal de contas, tudo que eu tinha vivido até ali, tudo que eu acreditava que eu era, vocês lembram que eu falei lá no início que eu escutava dos outros que eu era o problema, eu escutava dos outros que eu era, que tudo que estava acontecendo de errado na minha vida era culpa minha, que a minha doença, meu transtorno de ansiedade era culpa minha, e que, portanto, eu precisava me curar, eu precisava mudar tudo em mim para que aí eu ficasse boa. Bom, eu tentei ser milhares de pessoas, eu tentei fazer milhares de coisas, eu busquei viver, eu me coloquei em situações. Meu amor, você pode pegar água para mim? Por favor, tô ficando rouca. Obrigada. Eu me coloquei em situações que não eram minhas. Eu visualizo isso desde os meus 18, 19 anos, que eu vivo uma vida que não era minha, sabe? Adolescente, tudo bem, adolescente faz qualquer merda, né? Adolescente, desde que ele consiga perturbar os pais dele e fingir que odeia o mundo, ele tá sendo adolescente. Mas assim, desde os meus 19, 20 anos que eu percebia eu vivendo, me colocando em situações completamente opostas ao que eu via naquele mapa. Eu tendo um transtorno de ansiedade, inclusive me confundia, né, com o transtorno. Isso é muito comum nas pessoas que trazem transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade, a bipolaridade, o borderline. Se confundem, né? Eles acham que eles são o transtorno. Eu achava que eu era o transtorno. Como que o meu mapa mostra uma pessoa calma, uma pessoa de rotina, se eu busco fazer o tempo inteiro coisas diferentes e se eu sou extremamente ansiosa? Mas era tanto cliente confirmando que o que eu estava lendo era certo, que eu falei, eu devo estar com algum problema de autoaceitação. Eu acho que eu não tô aceitando o meu mapa. Eu não... Muito obrigada, meu bem. Eu acho que eu não tô aceitando o que eu tô vendo aqui. E eu vou ter que trabalhar nisso. Tá, e aí como que tu trabalha nisso? Né? Como que tu abre mão de ser várias personagens e tenta descobrir o que você é? Aí, coincidentemente, eu estava vivendo um ano 7, que na numerologia o ano 7 é o ano de introspecção. E é claro que tudo isso aconteceu num prenúncio de um ano 7, né? Parece sacanagem. Eu fui jogada nesse turbilhão no ano 7, que é esse ano de introspecção e de descoberta da sua verdade. Descobrir o que é verdade para você, o que serve para você, o que faz sentido na sua vida para você manter, o que não faz sentido para você chutar. E para mim, na verdade, na hora parecia meio desesperador, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou tentar agora, então, outra coisa? Mas de verdade, a gente tem outra escolha. Ou a gente continua, ou a gente desiste. E eu não sou uma suicida. Então, eu falei, não vou desistir. Se eu vivi o que os outros queriam esse tempo todo,
Se até hoje eu fiz o que a minha mãe sugeriu, o que meu pai, o que eu achava que meu pai esperava de mim, o que meus namorados sugeriram, o que meus amigos disseram que eu deveria ser, eu tô nesse momento com a oportunidade de ser quem eu quero e acabou. Eu não preciso, eu realmente, eu não preciso dar satisfação para os meus pais. Eu não tenho mais chefe cobrando coisas de mim. E eu tenho projeção, tenho problema com figura de autoridade. Então, para mim, a pessoa começou o chefe começou a me cobrar, eu já remete problema com o pai, aí já o negócio vira pessoal, entendeu? Falei, eu não tenho mais isso, eu não tô tendo essa projeção mais. E eu acabei de optar por trabalhar com numerologia, eu tô vendo que tá dando certo. Então, eu vou fazer o que meu mapa tá dizendo. Eu vou tentar ser mais o que esse mapa tá mostrando e ser menos essa pessoa que vai vivendo o que os outros estão falando. É loucura, né? Mas eu realmente estava num ponto que eu não sabia. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu era. Eu não sabia o que eu gostava. Eu não sabia o que eu desgostava. E a primeira grande mudança veio no eu vou sair da cidade grande e eu vou voltar para o interior. Afinal de contas, eu já me resolvi aqui, eu já vou trabalhar, já estou trabalhando livre, eu sou dona do meu negócio, então se eu quiser morar no fim do mundo, eu vou morar no fim do mundo. Mas eu não quero, eu quero só voltar para perto da minha família, porque minha avó tá doente, precisa de mim, e eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que está presente para a sua avó. Aí, oi Jonas, boa noite. Eu quero ser essa pessoa que está presente para minha avó. E voltei. Voltei a morar então no interior. Engraçado que parece que tudo naquele momento a minha vida começou a encaixar de um jeito, com uma mudança que é grande, mas no fim das contas não é tanto assim. Não é como se eu tivesse mudado de estado, né? Mudado de país. Foi só uma pequena mudança de cidade. Eu vou sair do grande, eu vou sair disso aqui que as pessoas estão colocando como aonde eu deveria estar, porque é aqui que estão as oportunidades de emprego para você ser a melhor profissional da sua área e para você conquistar um mundo. Sim, é na cidade grande que eu conseguiria isso. Mas não quero. Eu quero menos. Eu quero o pouco estável. Eu vou experimentar o pouco estável que eu nunca tive estabilidade na minha vida. Chega. Chega. Se sou eu quem tenho que fazer as escolhas e fazendo ou não, sou eu quem lido com as consequências disso aqui tudo, eu vou procurar a minha estabilidade. Eu vou procurar essa estabilidade que tá aqui no meu mapa. E quando eu mudei, tudo encaixou. Foi lindo ver assim a sincronia que a vida deu, porque naquele momento eu consegui. O meu custo de vida caiu pela metade, então eu estava conseguindo me sustentar da numerologia sem preocupação. Eu estava perto da minha família, podendo cuidar da minha avó, podendo ser essa pessoa que não está preocupada com a carreira, não está preocupada com o emprego, está preocupada com a família, está preocupada em ser útil para os seus. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. E aí, fiquei cuidando dela, ela logo melhorou.
Pela primeira vez, não estava dividindo mais casa com ninguém, apartamento com ninguém, com amigos, com nada. Era eu comigo ali. E eu ainda fui chamada para um concurso público que eu tinha prestado em 2016. Vocês imaginam isso? Quase 4 anos depois, ainda fui chamada para um concurso público. E, gente, que loucura, né? A vida foi... Quanto mais próxima eu estava da minha essência, quanto mais próxima eu estava daquilo que eu estava olhando no meu mapa e que daquela Sara que eu não conhecia, mais a vida estava entrando nos eixos para mim. Eu voltei, foi em agosto que eu fechei o contrato, em setembro eu conheci meu marido. Em setembro eu conheci meu marido e a gente começou a namorar em outubro. Tudo foi dando esse... E em outubro eu assumi a vaga, né, do concurso público. E, enfim, conto de fadas, né? Não, claro que não. Se fosse conto de fadas, eu não estaria aqui conversando com vocês numa quarta-feira, às 8h33 da noite. Eu estaria provavelmente dormindo ou, sei lá, tomando uma taça de vinho com a perna cruzada, ou eu estaria grávida, ou alguma coisa. Mas não é o caso. Assumi o concurso público. Agora tá tudo muito estável, né? Tá do jeito que eu olhei aqui no mapa, tá do jeito que eu vi que o mapa disse que era para eu ser. O mapa mostra uma pessoa, o 4, né? O 4 que quer ser estável, que quer essa segurança. Poxa, eu tenho agora a segurança que o meu cargo público me dá, né? Mas quem disse que é fácil? Meu mapa tem um 5, que é o completo oposto do 4 também. E são 2 números muito importantes. É o número de expressão e o 4 tá no destino e na personalidade. Assim, o 4 até bate no 5, mas o 5 tá na expressão. Então, os dois têm a mesma força. O 4 e o 5 são opostos. O 5 não aguenta ficar preso. Lembra que eu contei para vocês que depois que eu saí do emprego que eu tinha e eu pude tocar a minha vida, tipo, eu tive essa sensação, né? De, cara, agora eu posso fazer o que eu quiser pela primeira vez. Eu não quero mais ter de responder a chefe ou a figuras de autoridade, nesse caso. Em termos de profissionais, eu quero ter o meu negócio. Eu quero ser a dona do meu negócio, né? Por que será? Por que será que eu senti isso? Vocês já viram empreendedor em início de carreira combinar com estabilidade? Nunca. Cara, como a gente equilibra o 4, que precisa de uma estabilidade, mas essa fúria dentro de mim que não tá suportando mais ser funcionária pública e ter que lidar para gato, ser funcionária pública e ter que lidar com toda essa burocracia aqui. E gato, sai gato. Peraí que o gato entrou. Pronto, passou. Lidar com toda essa burocracia, lidar com todo esse bate-cartão. E o que a gente faz? Como que um 5 que quer liberdade, um 5 que é vendedor, eu vendo, eu sei vender. Como que o 5 que é vendedor vai trabalhar sem vender nada? Só conversando e preenchendo planilha. Eu achava que estava tudo certo, tudo... Ai, meu Deus. O gato derrubou a ring light. A gente estava vendo que isso ia acontecer, né? Desde o início da live. Voltou.
Como eu equilibro? Como equilibra isso? Aí entrou outro momento da minha vida, que é o momento do ok, não tem segredo, não tem milagre. A vida é isso. Às vezes as coisas não dão certo. Por mais que a gente queira que tudo seja X, Y, Z muito certinho, às vezes não dá para ser. E a gente vai se decepcionar. E a gente vai ter que abrir mão de uma coisa em outra. Cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida, já dizia Chorão, de Charlie Brown Jr. E naquele momento foi isso. Eu assumi o concurso público, eu reduzi drasticamente os meus horários de numerologia, porque eu ficava exausta, né? Eu trabalhava andando muito, subindo muitos morros. Então, eu não tinha muita condição de chegar em casa e atender. Eu atendia mais aos fins de semana. E falei, eu acho que nesse caso aqui, a minha ambição vai ganhar. Mas por que ambição? O que ambição entrou aí no meio? Eu tenho um 1 na minha motivação. O 1 é o número de iniciativa. O 1 é, quando a gente fala o número 1, aquela pessoa é a número 1 nisso. É o que? Ela é melhor. Quem chega em primeiro lugar é o campeão. Esses símbolos já mostram mais ou menos para que o 1 veio, né? É um número de, não, eu quero fazer o que é meu. Eu quero conquistar grandes alturas. Eu quero mandar. Tem essa coisa no 1. E não teve jeito. O 1 ganhou. O 1 junto com o 5 ganharam. Eu não tinha condição de ficar num cargo público mais. Para mim, isso foi uma experiência muito sufocante. Poucas vezes eu me senti tão triste, poucas vezes eu me senti tão sufocada, tão sem esperança. Eu acordava, não era uma crise depressiva, eu não tinha motivação nenhuma na vida. Eu acordava triste, eu ia trabalhar triste, eu almoçava triste, eu voltava para casa triste. Não foi bom. E vocês vão percebendo que interessante como que eu tô contando a minha história para vocês e eu tô conseguindo enfiar os números, os principais números do meu mapa em tudo. E se eu não estiver conseguindo me fazer explicar direito, a gente pode botar a culpa, inclusive, no meu número de lição 2, que é o número de lição do meu mapa natal, que se alguém já viu o meu mapa naquele modelinho que tem, que eu de vez em quando distribuo um modelo escrito por aí, ali tá o meu nome de casada, né? Mas o meu mapa natal mesmo tem o 2 como número de lição. E eu posso botar a culpa nele porque ele é o das pessoas que não conseguem se comunicar direito. Que tem dificuldade em expressar o que está pensando, o que está acreditando. Que pensa uma coisa, fala outra e o interlocutor escuta outra, completamente diferente. A gente pode botar a culpa nele, não tem problema não. Mas se eu tô conseguindo me fazer expressar, vocês perceberam como é que eu tô pegando tudo daquele momento que eu contei da minha ansiedade até aqui, eu consegui encaixar meu mapa. Mas se eu pegar o início da minha vida, se eu pegar, sei lá, as histórias que minha mãe conta de mim com 3 anos de idade, o 1 estava manifestado ali gritante. A arrogância do 1. Eu era uma criança extremamente arrogante. Não que eu não seja, não tenha essa arrogância hoje, mas a gente
aprende a dar, tipo, opa, vai ficando um pouquinho mais humilde com as porradas que a vida dá, né? A gente apanha tanto que ou fica humilde ou, assim, se torna a pessoa mais insuportável do mundo. Eu acredito, imagino, espero eu, que eu esteja melhorando, mas a arrogância do desde criança, a escolha da faculdade, eu quero uma faculdade que eu fiz TI e eu nem gosto de trabalhar com TI, mas eu sabia que é uma profissão que nunca vai me faltar emprego. Assim, hoje, se der tudo errado com a numerologia, eu não fico sem emprego. Eu faço um site em 2 dias aqui, eu faço um site, eu ganho R$2.000. Então, não tem essa... qualquer coisa que eu contar para vocês da minha vida, vocês vão enxergar meu mapa. Ah, não, Miguel, eu era metida. Eu sou metida. O Miguel comentou aqui, quem tá assistindo a gravação, o meu primo, né? Ele falou, te achava muito metida, mas hoje eu vejo que você não é aquilo que eu imaginei. Não, eu era o que você imaginou, assim. Eu ainda me acho. Mas isso é outra coisa que a numerologia explica. Quem traz número mestre na personalidade, eu falei para vocês do 4, mas eu não falei que o meu 4 vem do 22. No meu mapa, eu tenho o 22, é um número mestre na personalidade. Quem tem número mestre na personalidade passa de metida, passa de superior, mesmo que não faça o menor esforço para isso. Você vê, o que eu vim falar aqui para vocês hoje é que a autoaceitação, a mera observação, a oportunidade que eu dei para a numerologia mudou a minha vida. E é isso, quando eu falo que a numerologia pode ajudar vocês, é isso que eu quero que vocês entendam. É que a numerologia tem a capacidade de mudar a vida de vocês. Se vocês derem uma chance para olhar o seu mapa, se vocês se deem essa chance de olhar o seu mapa, e isso porque eu tô falando só de você consigo mesmo na interpretação do teu mapa, que dá para você receber a leitura do mapa por mim, eu faço até escrito para você, que eu consegui fazer essa proeza agora, a gente não precisa nem mais ficar 1 hora e meia conversando. Eu faço o seu mapa por escrito, eu te envio, o custo dele é muito menor. Você tem essa possibilidade e eu nem falei da possibilidade de você, por exemplo, se tornar uma numeróloga. Como foi o meu caso. Que não foi só uma mudança de vida de uma perspectiva do autoconhecimento que me trouxe e de eu olhar para mim e ser hoje a pessoa que eu sou. Eu sou mais Sara hoje do que nunca. Eu sou uma mulher casada. Eu sou uma empreendedora. Uma dona de casa. Eu tenho esses vários papéis que combinam comigo, que é uma maravilha. E eu ainda consigo ajudar vocês a fazer a mesma coisa. Minha vida é maravilhosa, gente. Minha vida é maravilhosa, sinceramente. E eu tô falando dessa perspectiva. Aliás, eu falei com vocês na live da perspectiva de quem se conheceu. Né? Você ainda tem como se tornar profissional também. Ou seja, é uma mudança muito maior. Mas hoje eu não tô aqui para falar de você se tornar profissional. Eu tô aqui para falar da ajuda
que eu tenho como dar para vocês. Eu tenho como dar para vocês essa ajuda do autoconhecimento. Eu posso olhar para vocês com os olhos da numerologia, com os olhos do simbolismo da numerologia. Eu tenho essa condição, esse know-how, de eu olhar para você, ver os seus números e falar, você tem X, tem Y, tem Z na tua vida. As coisas acontecem da forma X, Y e Z na tua vida. Você faz o que você faz porque X, Y e Z na sua vida. E daí, o restante do trabalho é teu. O que você faz com as informações que eu te dou é problema teu. Mas as informações que eu te dou são problema meu. E eu escutava muito do pessoal que a minha hora é cara. Eu concordo em partes, tá? Concordo em partes porque tem gente que cobra até o triplo do que eu cobro por uma hora. Então, eu acho até que a minha hora é razoável. Mas para uma realidade Brasil, nível Brasil, realmente, né? Um quarto, um pouco mais de um quarto, um terço talvez, de um salário mínimo, é puxado para algumas pessoas. E eu tô falando para vocês nas publicações há um tempo, nos stories, que eu quero democratizar a numerologia. Ano passado, eu já tinha oferecido para algumas pessoas o mapa em PDF. Era esse o nome que eu dava, né? Que era um mapa bem basicão. Natal, com as informações dos números daquela pessoa. Esse ano eu reformulei esse mapa em PDF. Eu passei a chamá-lo de mapa escrito e eu acrescentei alguns números nele. Ou seja, a pessoa que adquirir esse mapa, mesmo que ela já tenha o seu mapa escrito, agora tem mais números. E para melhorar a situação, eu também transformei o mapa anual em mapa escrito. Então, você não tem mais só esse autoconhecimento que eu falei aqui para vocês, de olhar para você e ver as características suas que mudam a sua vida, mas você também vai saber que, opa, mas eu tô num ano tal. Deve ser por isso que as coisas estão acontecendo desse jeito. Deve ser por isso que as coisas estão acontecendo muito. Deve ser por isso que as coisas estão acontecendo pouco. Deve ser por isso que tá tudo tão lerdo. Deve ser por isso que eu tô tão concentrada aqui em mim. Então agora, mas Sara, tá, você passou para escrito. Mas isso reduz o preço? Mas é óbvio, né? É óbvio. Porque aí não é a minha hora sentada. Eu faço isso infinitamente mais rápido do que conversando com você, do que escutando tuas dúvidas. Eu continuo podendo oferecer, continuo oferecendo a leitura para quem preferir. Mas esse mapa por escrito, a gente não vai estar conversando. Eu não vou estar tendo um tete-a-tete com você, olhando para você, por exemplo, e dizendo, não, isso aqui, esse número aqui explica por que na tua vida está acontecendo isso, isso e isso. Por quê? Porque eu não tenho teu retorno para mim. Mas você pode fazer isso por você. Com um diário, do jeito que você quiser. Essa é a única desvantagem
desvantagem, entre muitas aspas, inclusive, que eu vejo do mapa por escrito. Porque de resto, o custo-benefício dele é maravilhoso. Eu tô com a promessa de te entregar no mesmo dia, claro, se adquirir até as 5 horas da tarde. Depois das 5 horas da tarde, aí eu entrego no outro dia. E, cara, eu sei que você come pizza no final de semana. E a pizza com refrigerante aqui tá 70. Aí deve estar por aí, entre 50 e 70. Ó, a Natália falou, saber o ano do meu ciclo que estava foi fundamental para eu não surtar esse ano. Aí a Lucimara falou embaixo, posso dizer o mesmo, Natália. Pois é. Comigo foi a mesma coisa naquele ano 7. Que eu falei, opa, peraí. Fui demitida, tô mudando de cidade, o que eu tô fazendo da minha vida, onde é que eu tô, como é que eu tô, o que eu quero, o que eu não quero, por que eu tô vivendo uma mentira. Foi fundamental. Se eu não soubesse que eu tava no ano 7, eu ia achar que eu tava enlouquecendo, certamente. Então, cada mapa desse, mapa por escrito, é R$47. É mais barato que a sua pizza. É mais barato que eu nem sei quanto é que tá um Big Mac, mas deve estar quase esse preço. E fora que o mapa anual, ele também não vai falar só do ano pessoal que você está vivendo. Vai falar do mês que você está vivendo. Ele vai falar dos desafios que você tem naquele ciclo, das recompensas que você precisa almejar naquele ciclo para viver de forma mais inteira, mais integral com o símbolo dele. E o mapa natal, ele tem o que a gente chama de número de destino, que eu já falei, mas eu vou me repetir. A quinta série que manda aqui, eu não resisti. Desculpa. Lembrei das viagens de ônibus. Eu já falei, eu vou repetir, né? Número de destino não fala que seu destino é ser a rainha, não fala que seu destino é ser uma mãe de 10 filhos, não tem nada disso. Não tem. Numerologia determinista não é numerologia. Desculpa eu falar para vocês. Mas sim, numerologia determinista é suruba. Quem é meu aluno sabe. Numerologia determinista é suruba de astrologia com numerologia, com runa viking, com fase da lua, com cabala judaica. A gente não tá falando a mesma língua. Eu não falo a mesma língua que essas pessoas, tá? Quem é meu aluno sabe, quem me segue há mais tempo sabe. Número de destino não vai falar que seu destino é X ou Y. Ele vai falar das escolhas que você faz na vida que te levam para os caminhos X ou Y. A gente faz escolha, né? A gente tem esse livre-arbítrio. Então tem esse número do destino, o número da personalidade, que é como você se mostra para o mundo. O número da motivação, que é por que você faz as escolhas que você faz, os seus porquês. Número de lição, que são os números que te faltam no mapa, que você precisa trabalhar para desenvolver aquele simbolismo ao longo da vida. Número de desafio, para as pessoas que trazem algum desafio, não é todo mundo que traz desafio numerológico. Número de desafio, quando certos números aparecem no mapa, aquela pessoa está vivendo um desafio. E isso tem um significado. Isso muitas vezes explica os boicotes inconscientes que a gente faz na vida e que a terapia, às vezes, se o terapeuta for ruim, o terapeuta não está pegando aqueles boicotes. O número explica. Número de equilíbrio, que fala do prumo. Fala do prumo que a gente precisa, que a gente pode, né, ter na vida. Como que a gente, quando está perdendo o equilíbrio, o que a gente faz para retomar o nosso equilíbrio? Ou quando a gente estiver em situações em que já se conhece, sabe que vai perder o equilíbrio, a gente falou disso ontem, né? Que a gente sabe que vai perder o equilíbrio, o que a gente faz para
não cair em desequilíbrio. Olha, o mapa natal dá mais ou menos umas 15 páginas. Um pouco para mais, um pouco para menos, vai depender dos números que você traz, tá? Porque se a pessoa traz o número mestre, tem mais, porque aí tem 2 interpretações. O mapa anual, mais ou menos 8 a 10 páginas. Então, são 25 páginas no total. Se você quiser os dois. Se quiser só o Natal, pode pegar só o Natal. Se quiser só o anual, pode pegar só o anual. Mas mais ou menos 25 páginas sobre você que vão custar menos do que a calça de moletom que tu comprou no verão, ou que tu comprou agora no inverno, e que tu botou na máquina, encolheu e ficou pescando siri. Menos... vai custar a mesma coisa que, dependendo da cidade que você mora, a tua pizza de fim de semana, pelos 2 mapas. Quem mora numa cidade grande não tá pagando menos de 90 numa pizza com refri. Isso é o que eu chamo de democratizar a numerologia. E é o que eu comentei com as pessoas que foram as cobaias, né, do mapa escrito. Eu não sei, esse é o preço que eu estou cobrando, eu não sei até quando eu vou manter esse preço por uma questão de inflação. Quanto mais caro o custo de vida ficar, obviamente mais caro eu vou precisar deixar o mapa. Mas, por enquanto, a minha ideia é que ele fique 47. E realmente eu acho que é uma oportunidade única de vocês terem esse acesso. E quem ficou na live aqui comigo até agora, é claro, é óbvio, eu falei pra vocês que eu daria um presente pra vocês. Esse presente nada mais é do que 20% de desconto no negócio que já está uma mixaria. Já é uma mixaria, gente, esse preço que eu tô cobrando aqui. Meu relógio vibrou. Pra avisar que meu período vai descer, meu Deus do céu. Já tá uma mixaria. Sinceramente. R$47 por um mapa teu que te dá a possibilidade de fazer tudo isso que eu te contei nessa live é muito pouco. Eu tô dando 20% de desconto. Como que você vai conseguir esses 20% de desconto? Me chama no direct, que eu te passo. Simples. Por quê? Porque eu falei que eu vou dar esse desconto para quem estava ao vivo aqui comigo. Então eu não vou falar qual é o desconto aqui, qual é o cupom. Não vou falar, porque quem assistir a gravação, desculpa, mas esse cupom é para quem ficou ao vivo aqui comigo. Eu dei tempo de vocês se programarem para participar dessa live, né? Então é isso. É isso, pessoal. Contem comigo, tá? Espero poder ajudá-los. E eu sei quem tá ao vivo, tá? Porque dá pra ver aqui. Contem comigo. Me peçam, me mandem mensagem pedindo o cupom. Eu vou passar o cupom e o link para vocês adquirirem, tá? Você que está assistindo na gravação, o link para você adquirir esse mapa por escrito tá na minha bio. Sara, mas eu posso pedir para minha família inteira? Pode, não tem problema. Na numerologia, não tem problema você ler o mapa do seu filho, você ler o mapa do seu marido, ler o mapa, né? Eu conto com o seu bom senso de que você não está querendo usar mapa para manipulação. Eu conto com o bom senso de que você olhando o mapa do outro, ou você tendo a possibilidade de ver o mapa do seu filho, você está se permitindo amar o seu filho como ele é. E efetivamente como ele é. E não parando de projetar, parando de achar que ele deveria ser assim ou assado, tá? Mas pode.
Pode. Quer pedir do cachorro? Se teu cachorro é registrado com um nome, se você tem a data de nascimento dele, pode também. Não tem problema. E o desconto tá aplicado? Você que tá aqui? Para todos esses mapas? Sim, tá aplicado para todos os mapas que você pedir. Não se preocupa. E você que está assistindo na gravação, né? Pode pedir também, da família inteira se quiser. Mas vamos focar primeiro no teu, tá? Porque, né? Você pode se mudar, você pode mudar a sua vida, você não pode mudar a vida dos outros. E todo o foco de tudo que eu falei aqui envolve se preocupar com a própria vida, tomar o rumo, tomar as rédeas da própria vida. Parar de ser coadjuvante. Parar de ser coadjuvante da própria vida. Parar de viver o que os outros querem. Parar de viver em função dos seus traumas. Parar de viver em função do que a sociedade está pedindo de você. É você assumir a responsabilidade para ser quem você é. É isso que a numerologia te dá a possibilidade. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar, né? Falei tudo que eu tinha para falar, Nath? Confirma para mim? A Nath é minha... Não vou falar. Social. Eu não sei falar. Como é que eu não sei falar em inglês? Social. Social media. Tá me ajudando. E eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, assim. Ela não tá me respondendo. Ah, acho que sim. Então tá bom. Então é isso. Me peçam o cupom de vocês no privado, que eu passo o cupom. Vocês podem adquirir o mapa, tá? Vou dar um prazo pra vocês pra me pedir esse cupom até sexta, tá? Depois de sexta, aí não vai ter mais esse desconto. E é isso, meus queridos. Contem comigo. O que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Sara, quero estudar numerologia. Conta comigo também. Eu tenho um curso de formação. E fiquem com Deus. Até amanhã, pessoal. Um beijo.